Sabe por que a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, não é tão valorizada quanto a Inconfidência Mineira na historiografia? Não? Não. Você vai saber agora. Se liga! Ela foi um projeto revolucionário iniciado em fins de 1797 que teve a participação ativa das camadas populares, como pessoas livres, pobres, pequenos comerciantes, escravos e ex-escravos. O termo alfaiate se deve ao grande número desses profissionais que participaram do movimento. E o termo búzios se deve ao fato de que alguns dos envolvidos usavam um búzio, uma concha de molusco em forma de espiral preso a uma pulseira para facilitar a identificação dos envolvidos. Esse termo ressalta a dimensão negra e africana do movimento, visto que é um elemento utilizado dentro das religiões de matriz africana. Segundo Luiz Henrique Dias Tavares, das 51 pessoas detidas, 34 foram consideradas culpadas. Dentre essas, 9 eram brancos e 21 negros ou mulatos. Segundo Luiz Henrique Dias Tavares, eles agiam após terem sido iluminados pelos baianos ricos e influentes que trouxeram livros, folhetos e jornais europeus, principalmente franceses, para Salvador. As ideias iluministas fez com que os populares buscassem o fim da opressão que sofriam. Os populares aprenderam que Voltaire chamou o tráfico negreiro de o tráfico ilícito. Aprenderam que Montesquieu e principalmente Raynal condenavam ferozmente a escravidão. Mas professor, por que os ricos fizeram isso? Você deve estar se perguntando. Porque eles queriam o apoio dos populares para tomar o poder. Mas quando não conseguiram o apoio da França, abandonaram o movimento. Inicialmente, o movimento possuía somente latifundiários e escravocratas. Mas no momento que os intelectuais perceberam a possibilidade de radicalização das reivindicações de grande adesão popular, eles se afastaram do movimento. Eles ensinaram aos pobres, quando os pobres aprenderam de maneira radical, eles meteram o pé. Os populares se revoltariam principalmente em virtude das crises cíclicas de fome. É reconhecido pela historiografia como a influência principal para a Revolta Baiana a Revolução Francesa em seu período jacobino e a bem-sucedida Revolução Escrava do Haiti. As notícias que aconteceu na França, o fim da escravidão, o tabelamento dos preços dos alimentos e a reforma agrária fizeram com que os populares baianos quisessem a mesma coisa em Salvador. Se vocês entenderam que eles passavam fome, a reforma agrária seria perfeito, visto que essa fome era fruto da grande concentração de terras que produziam açúcar para o mercado externo, fazendo com que a quantidade de alimentos fosse diminuta, o que obviamente eleva os seus preços. A comprovada passagem por Salvador de um revolucionário francês em fins de 1796 e início de 1797, chamado Antoine René, potencializou os anseios revolucionários. A influência da rebelião escrava no Haiti foi um dos motivos para a elite abandonar o movimento. O processo de independência do Haiti em 1791, que também levou ao fim a escravidão no país, foi visto pelas elites brasileiras como uma ameaça ao seu poder político e econômico. Em 12 de agosto de 1798, começaram a aparecer em lugares públicos e de grande circulação, como o Pelourinho e as igrejas de Salvador, alguns boletos manuscritos, Os famosos boletins manuscritos sediciosos, que anunciavam que estava próxima a proclamação da República Democrática Baiana, inspirada na República Jacobina Francesa. Eles defendiam a liberdade para os escravos, fim das discriminações conforme a etnia ou função social e também igualdade de todos os cidadãos. Inspirados em Rousseau, que considerava que o Estado fora criado pelo homem para preservar sua liberdade e que o povo é depositário do poder e os governantes constituíam apenas seus funcionários, as leis deveriam ser aprovadas por todos. Por isso, os baianos defendiam o voto universal masculino. A taxação dos alimentos passou a ser encarada por muitos baianos como a verdadeira causa da escassez existente. Então, como forma de promover a fartura, eles defendiam o livre comércio com todas as nações, especialmente a República Francesa. Os heróis populares baianos, muitos negros, mulatos, forros, pobres,
escravos domésticos, defendiam a liberdade e igualdade entre as pessoas. Logo, esses boletins defendiam a abolição da escravidão. Esses boletins prometiam o aumento dos salários dos soldados, igualdade nos critérios de ascensão aos postos militares, tá? Inspirados na França de Robespierre, os boletins defendiam a reforma agrária e o tabelamento a baixos valores dos preços dos alimentos, visando finalizar o problema da fome em Salvador. Assim como em Confidência Mineira, esse plano não vai se concretizar. Avisados por delatores como o soldado Joaquim José da Veiga e o capitão Joaquim José de Santana, as tropas governistas, lideradas pelo tenente-coronel Alexandre Teotônio de Souza, prenderam os revolucionários. 33 integrantes do movimento foram presos, 22 pardos, 10 brancos e um negro. Desses, 11 eram escravos e 5 eram alfaiates. Tinha até um professor, mas calma, não era de história, era de gramática. Se fosse de história, talvez tivesse dado certo. Like a boss. Oh, yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper. Quem foram os líderes desse projeto revolucionário? Se você sabe, parabéns. Se não sabe, tá aqui para aprender. Mas sabe que é totalmente plausível você não saber. Sabe por quê? Essa revolta baiana não tem, na historiografia oficial, o mesmo destaque que a revolta mineira, devido a questões de natureza ideológica. O movimento de independência protagonizado por brancos foi mais exaltado do que esse movimento que estamos estudando, que foi protagonizado por negros. Segundo Tzvan Jacksó, 4 homens pardos pobres foram enforcados na Praça da Piedade e em seguida esquartejados. Esses 4 mortos foram interpretados pelas autoridades escravocratas coloniais como os líderes. Eu estou me referindo ao soldado Lucas Dantas do Amorim, o também soldado Luiz Gonzaga das Virgens, o aprendiz de alfaiate Manuel Faxino dos Santos Lira e o mestre alfaiate e cabo da esquadra do 2º Regimento de Milícias, João de Deus do Nascimento. Os delatados formavam um grupo de 48 pessoas, dentre as quais haviam 4 mulheres: Luísa Francisca de Araújo, Lucrécia Maria, Domingas Maria de Nascimento e Ana Romana Lopes do Nascimento. Professor, você deve estar se perguntando, e os ricos que difundiram o movimento, o iluminismo, aonde eles estão? Ao que tudo indica, o governador esforçou-se e muito para que os poderosos, que eram próximos a ele, não fossem punidos, não fossem prejudicados nas relações. E é tudo isso, meus nerds. Semana que vem eu tô de volta com mais uma aulinha aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe aqui nos comentários o tema para a nossa próxima aula. Fechou? Um grande abraço e até mais. Fui!